você? Sabe, queridos, eu quero te dizer, Deus nunca te deixou. A gente não serve um Deus irado. Sabe, a gente não serve um Deus que quer nos punir. Deus quer nos salvar. Eu vejo pessoas nesse tempo de pandemia, por que Deus fez isso? Não, Deus não fez. É o homem que se afastou de Deus. Eu ouvi certa feita uma metáfora, talvez você já tenha lido isso também, que havia um homem numa barbearia. Aí estava lá o barbeiro cortando o cabelo dele, e eles dois conversando, e o barbeiro disse para esse homem: olha, Deus não existe. Ele: como assim não existe? Não, se Deus existisse, não existiriam mendigos. E mostrou um mendigo lá na rua. Aí o homem falou: puxa, ficou assim, não concordou, mas não discordou. Daqui a pouco esse homem, assim que terminou de cortar o cabelo, voltou para dentro do salão junto com o mendigo. E falou, aí olhou para o barbeiro e falou: barbeiro não existe. Ele falou: claro que existe, olha eu aqui. Não, mas se barbeiro existisse, esse homem não estava com essa barba comprida e esse cabelo sem cortar. Por que ele não está com o cabelo e a barba cortada? Ah, porque ele nunca veio até mim. Falou: é a mesma coisa, existem pessoas que nunca foram até Deus. Não é que Deus não existe, é que pessoas ainda não se achegaram a Ele, pessoas se afastaram do amor dele. E vivemos então em tempos em que as pessoas estão gemendo, estão dizendo que Deus não existe, ou achando, ou tendo esse sentimento. E fala a verdade, não precisamos ser especialistas para percebermos que existem pessoas gemendo, não é verdade? Pessoas do nosso lado estão desesperadas. Existem pessoas que até gritam já, não aguentam mais um grito da alma. Mas quando a pessoa já grita, que ela externa isso, é bom, porque quando existe um grito da alma, a gente pode ajudar. Mas existem pessoas que não gritam, que só ficam gemendo, estão a ponto de explodir, mas não colocam para fora. E dessa maneira torna-se impossível a gente ajudar essas pessoas, se torna muito difícil. E eu quero compartilhar com você que isso já aconteceu na Bíblia. Não é a primeira nem última vez na humanidade. Isso aconteceu com um jovem, que eu imagino que ele ficou gemendo por 16 anos. Ele foi um gemido na alma, ele não gritava, mas a alma dele clamava por socorro. Nós já compartilhamos da vida desse homem, mas hoje o Espírito Santo nos traz novamente para nos mostrar outros detalhes. E o nome desse jovem era Mefibosete. Diga comigo, Mefibosete. Você não precisa abrir sua Bíblia, mas segundo Samuel 9,13 diz assim: morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era aleijado de ambos os pés. Algumas outras versões dizem que ele era coxo de ambos os pés. Outras versões dizem aleijado. Entenda que o fato de ser coxo ou aleijado, ele não tinha os pés amputados, ele tinha os pés, mas não tinha serventia. E esse verso, ele destaca 3 pontos interessantíssimos que vamos ver aqui. Primeiro, a Bíblia diz que esse jovem morava em Jerusalém. Diga comigo, Jerusalém. O segundo detalhe é que a Bíblia diz que ele comia à mesa do rei. E o terceiro ponto, a Bíblia diz que ele era aleijado dos 2 pés. Amado, não sei se você sabe, mas Mefibosete, ou Bochete no hebraico, significa vergonha. Um jovem que já carregava em seu nome a vergonha. E é interessante que esse texto deixa muito claro 3 pontos. Ele vivia em Jerusalém, ele comia à mesa do rei, e ele era aleijado. Mas é interessante que ele não sempre viveu nessa condição. Existiu um momento, aos 5 anos de idade, ele foi levado para um lugar chamado Lodebar. Lodebar significa lugar sem colheita, ou então lugar sem palavra. O que é um lugar sem palavra? Segundo a Bíblia, segundo a tradução bíblica, um lugar sem palavra é um lugar sem promessa. Então imagina, um lugar sem colheita é o deserto, sim ou não?
Alguém já ouviu falar sobre colheita no deserto? Não, no deserto não se planta nada e não se colhe nada, certo? Ou alguém já ouviu falar de plantação em meio ao deserto? Na época bíblica, que entenda que o deserto, na Bíblia, não é aquilo que às vezes a gente vê em filme, aquelas dunas, aquele monte de areia. O deserto, lá em Israel, no Egito, ele é pedregoso. É um lugar que, se plantar na areia, se é difícil, acho que num lugar pedregoso é pior ainda. E olha o nome da cidade que esse jovem é levado, ou melhor, que essa criança, porque ele foi levado para lá com 5 anos de idade. Lodebar, o lugar de deserto e o lugar sem promessa. Quem é que gostaria de morar nesse lugar? No deserto e não tem promessa nenhuma. Quem gostaria de estar nesse lugar? Eu também não, deixa eu abaixar meu braço. E esse menino foi levado para lá. Mas o interessante é que ele foi tirado da mesa do rei. Por quê? Porque ele era filho de um príncipe e neto do rei. Ele era filho de Jonatas e neto de Saul. Então imagina só que situação. Alguém que tinha sangue azul, como se diz no dia de hoje, sangue real, nasceu em berço de ouro, aos 5 anos de idade é levado para o meio do deserto, de um lugar que não existe promessa. A história já começou quente, hein? Você está se imaginando nessa história? Imagina que isso aconteceu com uma criança de 5 anos. Só que o momento que a Bíblia retrata a história desse jovem Mefibosete, ele já tinha por volta de 21 anos. Porém, ele tinha memórias de lá dos seus 5 anos. Como que ele foi parar em Lodebar? Vou te contar um pouquinho da história dele. Aqui só para a gente ter um pano de fundo. Saul, Jonatas saíram à batalha. Os filisteus estavam ali em batalha com eles. Os filisteus mataram Saul, seu avô, mataram seu pai, Jonatas. Ele tinha só 5 anos de idade. Só que na época, para que se conquistasse, para que se dominasse o reino, tinha que matar toda a descendência do rei. Ou seja, o exército ainda ia procurar se tinha mais alguém da descendência de Saul para eles matarem também. E tinha lá Mefibosete, que era o neto. Então uma ama, ou seja, a mulher que cuidava dele, resolveu fugir com ele. Só que no que ela estava em fuga, o menino caiu do colo dela e foi onde ele ficou aleijado. Ele não nasceu aleijado, ele nasceu perfeito. Com 5 anos de idade, de repente ele até já andava. Será? Acho que sim, né? Com 5 anos de idade, acho que esse menino até já andava. E ele caiu do colo da ama e ficou aleijado. E a ama só conseguiu escolher um lugar para esconder esse menino. Ela pensou, vou levar para um lugar que ninguém vai procurar. Imagina que ninguém quer estar num lugar que não tem promessa. Ninguém quer estar num lugar que não dê frutos. Ninguém quer estar no lugar da sequidão. Alguém já planejou na sua vida? Se você planejar, Beth, que veio de fora de São Paulo, você veio de Recife. Quando você veio porque ouviu dizer que São Paulo era um lugar fértil de trabalho, ou que era um lugar que não tinha trabalho para ninguém? Não veio por nada? Por que você veio então? Com seu esposo. E seu esposo veio por quê? Para trabalhar. Porque tinha. Que mais? Deixa eu pegar um jovem, Gabriel Calazans. Se por um acaso fosse para você sair do Brasil, você iria para o Haiti trabalhar? Buscar uma oportunidade de emprego? Para onde você iria? Provavelmente, por quê? Por que provavelmente Estados Unidos? Porque é um lugar que aparentemente tem muitas oportunidades. Amanda, você já planejou algum dia melhorar de vida? Imagina só, você começa. Já pensou? Você planejaria, por exemplo, e ter uma oportunidade de crescer na vida? Você iria para o Congo? Não? Para Madagascar? Não também? Estados Unidos também? Por quê? Porque na minha área da beleza lá Na área da beleza? lá
é um lugar que oferece oportunidade. Vocês estão percebendo que todas as pessoas, ninguém quer estar num lugar de sequidão. Ninguém quer estar num lugar que não tem promessa, sim ou não? Estou falando de uma escolha natural, não espiritual. Claro que se Deus for te enviar como missionário, é Ele que vai escolher o lugar. Mas estou falando de escolhas feitas por nós. Nós escolhemos estar em lugar que prospera, sim ou não? Sim. Claro. Quando você vai ser contratado para um emprego, você vai para uma empresa que está para abrir falência, ou você quer ir para uma multinacional? Multinacional. Ninguém quer ir para o deserto. E de repente essa mulher, essa ama, leva Mefibosete. Imagina o neto do rei. Ele vai crescer num lugar de sequidão e que nem promessa de Deus tinha. Já pensou? E no meio do caminho o menino ainda é caído. Ele cai do colo da mulher e ainda perde o movimento da perna, não consegue mais andar. Ele foi tirado, o propósito era bom de Jerusalém, para que ele não morresse. Mas olha tudo o que aconteceu com ele. Foi para um lugar péssimo, perdeu o movimento da perna, órfão de pai, não tinha também sua mãe. Você está conseguindo imaginar a vida de um menino de 5 anos sendo construída assim? Órfão, longe do lugar que ele foi criado, aleijado, num lugar que não oferece nada. Segundo Samuel 4:4, a Bíblia diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou aleijado. Seu nome era Mefibosete. Viu aqui onde está escrito? Depois, se você quiser saber a história toda, leia 2 Samuel. E pensa aqui comigo. Da noite para o dia, a história desse menino mudou completamente. Ele acordou perfeito e foi dormir aleijado. Ele era neto do rei, passa a ser um fugitivo. Sai do palácio para um lugar de sequidão. Ele tinha promessas, mas horas depois vai para um lugar que nem promessa tinha. Você percebe que ele acordou de uma maneira e foi dormir de outra, completamente diferente? Tudo isso, queridos, aconteceu em um dia. Você imagina na sua vida, digamos que em uma semana, ou na vida de alguém, que alguém fique órfão e fique aleijado e vai para um lugar ruim? Você consegue imaginar alguém passar por isso em uma semana? Sim ou não? Que coisa terrível. Passaram-se 16 anos. Davi foi quem assumiu o trono em Israel. E Davi estava vindo de um momento de muitas vitórias. Davi estava vindo de um momento de plenitude. Davi estava vindo de ganhar batalhas, crescendo, o reino prosperando. E um dia Davi estava andando pelo palácio. Ele viu um dos servos chamado Ziba. E ele perguntou: Ziba, você se lembra de alguém da geração de Saul que tenha sobrevivido? Você tem notícia de alguém? E Ziba, que era daquela época, se lembrou, falou: sim, Mefibosete. Davi se interessou pelo caso, se interessou pela situação, falou: então, manda ir buscar Mefibosete. Mas por que Davi fez isso? Porque Davi, ele era muito amigo de Jonatas. Ele tinha feito uma aliança com Jonatas. E ele se lembrou dessa aliança. Então, Davi ordenara que Ziba fosse atrás de Mefibosete e trouxesse ele para o palácio. Mas Mefibosete, ele chega em duas condições aqui ruins. Ele não poderia entrar no palácio, primeiramente porque ele era aleijado, não era permitido, ele era coxo. E ele não era filho de Davi, ele não era filho de sangue, ele não tinha mais a descendência real. Mas Davi, por causa da aliança que fez com Jonatas,
não se esqueceu dele. Por causa daquela aliança, Davi trouxe então Mefibosete para dentro do palácio, ordenou a Ziba que desse parte das terras, ordenou para que os servos servissem Mefibosete, disse também para que Mefibosete comesse com ele à mesa todos os dias. Que mudança de novo. 16 anos se passaram e novamente a história de Mefibosete muda. Deus usou Davi para restituir Mefibosete. Aqui parece lindo, não parece? Sim ou não? Imagina, o menino que aos 5 anos ficou órfão, ficou aleijado e saiu do palácio para a sequidão. 16 anos depois ele é restituído. O rei lhe dá terras, lhe dá servos, traz ele para comer na mesa do palácio, traz ele para perto dos filhos do rei. 16 anos depois, a história mudou completamente. Isso é maravilhoso, não é? Mas eu fico pensando, eu também acho maravilhoso. Mas eu acho maravilhoso porque eu já sei o final da história. Eu estou com quem está do seu lado, eu digo assim: você já sabe o final, fica fácil, né? Pois é. E se a gente não soubesse o final da história? Se a gente só soubesse do que aquele menino órfão, tem gente que até fala, tadinho, porque ficou aleijado na fuga. E não só isso, se a gente for começar a pensar nos detalhes, dos 5 aos 21 anos é quando o caráter é formado. Não é nesse período que se forma caráter, que a gente aprende, que a gente forma, se prepara para a vida, é ou não é? Então imagina que ele cresceu longe dos pais, só que ele estava em Lodebar. Lá ele não tinha psicólogo à disposição dele, lá ele não tinha um coach para dar motivação para ele. E eu vejo que Deus, Ele nos traz nos dias de hoje um chacoalhão também. Ele nos traz porque quantas pessoas eu já vi, já ouvi, que ficam atribuindo seus problemas atuais por causa de um problema lá da infância. Quantas pessoas culpam os seus erros e fracassos por causa de experiências ruins do passado. Te pergunto, será que a sua experiência pessoal foi pior que desse rapaz? Alguém aqui teve uma experiência de vida pior que dele? Não. Alguém aqui já ficou órfão, aleijado e pobre do dia para a noite, tudo de uma vez? Alguém já passou por isso? Sim ou não? Agora imagine então que esse menino, ele tinha tudo para construir uma história de vitimismo. Ele tinha tudo para ser a geração mimimi. Podia começar lá. Que ele poderia crescer falando: mataram meus pais, meu pai foi assassinado, meu avô também. É por isso que eu não construí nada, é por isso que eu não cresço. Porque além de eu ter sido órfão, tadinho de mim, eu ainda fiquei aleijado, não pude andar, não pude trabalhar, não podia procurar emprego. Ele tinha essa opção, que infelizmente é muito comum nos dias de hoje. As pessoas atribuem os seus erros presentes aos fracassos do passado. Você já viu alguém que faz isso ou não? Ninguém? Você nunca conheceu ninguém que fez isso? Que atribui os seus fracassos aos traumas do passado? Alguém já viu alguém assim? Então fala assim: esse alguém pode ser eu. Fala comigo, fala: esse alguém pode ser eu. Esse alguém pode ser eu. Queridos, quantas vezes transferimos culpas, às vezes da nossa não dedicação. Hoje eu não sou melhor porque eu não tive oportunidade. Hoje eu não faço porque deu errado. Hoje eu não consigo porque meu pai não me deu oportunidade. Porque eu não tive meu pai por perto. Querido, eu quero te dizer, Deus não se esqueceu de você. Eu quero te dizer, Deus não se esqueceu de você. Por quantos anos Mefibosete ali em Lodebar, ele não pôde gritar, passou anos gemendo. E agora que nós já entendemos um pouco da história de Mefibosete,
Agora que já temos um pano de fundo, eu quero te dizer, compartilhar com você algumas coisas. Uma jornalista e poetisa chamada Emma Lazarus, ela disse a seguinte frase: ninguém é livre até que todos sejam livres. Eu vou repetir para você que está anotando, ou você que está gravando. Emma Lazarus, uma jornalista e poetisa norte-americana, disse a seguinte frase: ninguém é livre até que todos sejam livres. Eu vou te explicar melhor o que ela quis dizer. Pense agora na sua vida. Será que você se sente pleno e realizado na sua saúde? Você se sente uma pessoa completa, mesmo sabendo que você tem familiares que estão morrendo com problemas na saúde? Será que você se sente tão pleno e tão realizado, sabendo que você tem amigos e familiares que estão passando por dificuldade financeira? Será que você se sente pleno e realizado? Você consegue se sentir realizado, sabendo no ministério, sabendo que existem familiares seus que, se morrerem hoje, vão para o inferno? Será que alguém consegue se sentir completamente realizado, sabendo que existem tantas pessoas que estão numa condição bem pior do que a sua? Eu creio que somente se alguém for muito egoísta. Se eu me sentir uma pessoa plena e realizada no ministério, sabendo que eu tenho um familiar meu que, quando ele morrer, ele pode ir para o inferno, eu não posso me alegrar 100% com isso. Eu não posso me sentir pleno. Eu posso ter uma sensação de dever cumprido na minha missão, mas para que eu fosse completamente feliz, faltou algo, faltou um complemento. E a gente vê que Davi, ele estava no auge, Davi estava conquistando, Davi estava avançando, ele estava no momento de plenitude. Você acha que ele precisava buscar alguém que ficou lá para trás? Davi, você acha que ele precisava de Mefibosete na história dele? Humanamente pensando, Davi precisava disso? Imagina, Davi, ele não perdia batalha, Davi estava no palácio, Davi estava com os filhos ali, estava tudo certo na vida de Davi, mas de repente ele fala: opa, tem uma coisa que está errada, alguém ficou para trás. De repente Davi, num momento de plenitude na sua vida, em que aparentemente estava tudo certo, ele fala: opa, alguém talvez ficou para trás. Por isso que essa autora escreveu: ninguém é livre até que todos sejam livres. De que adianta tantas conquistas pessoais se ainda existirão escravos? Muitas vezes nós temos feito isso, sabia? Nós temos uma experiência com Cristo Jesus, mas guardamos essa experiência somente para nós. Temos vivido milagres, mas não transportamos essa experiência. Deus tem feito em sua vida, querido, não é porque você é bonzinho, não é porque você merece. Deus, ele coloca em nós aquilo que irá transbordar e alimentar as multidões. Nós queremos que Deus se lembre de nós, mas muitas vezes não temos lembrado das pessoas, amados. Eu sou muito feliz porque sou salvo, mas não estou arrebanhando pessoas. Sou feliz pelo milagre de Deus em minha vida, mas o meu testemunho não tem impactado vidas. Nós, nos dias de hoje, nos conformamos demais com o nosso sucesso pessoal. Nós nos acomodamos nas nossas conquistas. Você tem dado o testemunho do que Deus faz na sua vida? Agora deixa eu te chamar a atenção para algo. Dar testemunho não é você falar como o pastor Marinho: Deus me fez um milagre, posso contar na igreja? Você vir aqui à frente, pegar o microfone e dar um testemunho, é uma bênção, porque solidifica a fé daqueles que estão aqui. Mas muito mais do que isso, é quando você tem um milagre e você consegue testemunhar para outros de todo lugar. Você não precisa do microfone. Querido, aqui na igreja, nesse momento, eu creio que todos estão salvos. Você precisa testemunhar para aqueles que ainda não tiveram uma experiência com Deus.
esses precisam. O próprio Jesus falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Mas a gente quer fazer para os sãos. A gente pede oportunidade para contar o nosso testemunho. Mas eu não lembro de ter visto muitos vídeos nos dias de hoje falando nas redes sociais de alguém aqui gravando um vídeo: eu vim dar um testemunho aqui do livramento na minha vida, eu vim dar um testemunho aqui fazendo, sabe, uma selfie, fazendo um vídeo, dando um testemunho pessoal. Eu vim aqui dar um testemunho de que Jesus me salvou, e se Ele entrou na minha história, eu era pobre, eu estava perdido, e se Deus fez na minha vida, querido, eu quero te dizer, Ele pode fazer na sua vida também. Amém. Temos que dar mais testemunho do que sermos apenas motivacionais. Para ter uma palavra motivacional, já tem um monte de coaching aí, super inteligente. Mas o seu testemunho de vida, ele grita muito mais alto do que a palavra de um simples coaching. Porque é a sua experiência, é aquilo que Deus te proporcionou. Então você pode falar com propriedade, você fala com autoridade, porque você viveu essa mudança, você viveu o milagre. Oh, aleluia! Aí de repente tem alguém mais cético aqui. Principalmente aquele que gosta de se justificar. O pastor está falando aí, mas não tenho tido um milagre para testemunhar. Eu não vivi nesses últimos tempos nenhum milagre para impactar. Querido, você acordou nessa manhã, você acha que por quê? Porque você é bonzinho e você merece? Quando você abriu seus olhos na manhã, nessa manhã de domingo, você acha que foi pelo seu merecimento? Você acha que porque você é top das galáxias? Você abriu seus olhos nesta manhã porque mais uma vez Deus olhou para você e falou: filho meu, filha minha, eu vou te conceder mais um dia de vida, para que você vá e dê frutos, para que você vá e faça a minha obra, para que você vá e arrebanhe as multidões, para que você cumpra o seu propósito, para que você cumpra a sua missão, para que você dê testemunho daquilo que eu tenho feito em tua vida. Filho meu, filha minha, nesta manhã você acorda para glorificar o meu nome e dar testemunho de que eu tenho feito um milagre na sua vida, porque eu tenho soprado fôlego de vida em suas narinas. Se você acordou, é porque Deus te deu uma nova chance, uma nova oportunidade de vida para fazer a diferença. Se você acordou na manhã de hoje, você já é um milagre. E não é por merecimento. Deus nos escolheu para que fizéssemos a diferença. Querido, se não fosse assim, era muito simples. Porque eu tenho plena convicção de que não somos mais inteligentes que Deus. Se a nossa existência fosse somente para a salvação, era muito fácil. Cada um que levantasse a mão, imagina na hora do apelo: quantos aqui aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador? A pessoa levanta a mão. Quando a pessoa aceita, Deus matava. Por quê? Para não correr o risco da pessoa se perder. Faz sentido isso para você? Sim ou não? Por que quando aceitamos Jesus, por que a gente continua tantos anos ainda? Para que a gente continue a boa obra que Ele começou em nossa vida, para que a gente possa trazer novos, para que a gente não nos conformemos, para que a gente não se conforme. Mas o nosso comodismo nos traz um conformismo, e ficamos super felizes. Uau, estou na igreja no culto domingo. E não lembramos, às vezes, de trazer aqueles que não estão aqui na casa ainda. Querido, digamos que você tem a convicção de que sua salvação está garantida. Quantos aqui estariam plenamente felizes com sua salvação no dia de hoje? Você está plenamente feliz, mesmo sabendo que de repente seu cônjuge vai morrer, vai para o inferno? Você estaria plenamente feliz da sua salvação garantida, sabendo que seus filhos talvez possam morrer e ir para o inferno? Como você consegue, amado, se sentir plenamente feliz com sua salvação, sem pensar no próximo, alguém que às vezes é teu sangue, alguém que você diz que ama? Como você consegue se sentir plenamente feliz com isso? Davi tinha uma vida de sucesso, mas ele se lembrou de Mefibosete.
O sucesso não parou nele. Assim como eu quero te dizer, a sua salvação, o seu milagre não para em você. Você precisa transbordar. Diga bem forte: eu preciso transbordar. Eu preciso transbordar. Diga: eu preciso ir além. Eu preciso ir além. Sabe, amado, aquilo que você experimentou em Deus pode quebrar cadeias na vida de muitas pessoas. Isso aconteceu no Antigo Testamento, mas aí vem o apóstolo Paulo e ratifica aquilo. Na carta aos Romanos, capítulo 10, verso 14, a Bíblia diz assim: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naqueles de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E você sabe de quem é essa missão de pregar o Evangelho, de transbordar? Você sabe de quem? Dos missionários? Dos pastores? Dos líderes de célula? De quem é essa missão? É minha. Às vezes tem alguém que fala nossa, né? É nossa missão. Mas eu não gosto de usar o nossa missão, porque o nosso às vezes parece que é de todo mundo menos eu, né? Então fala: essa missão é minha. Essa missão é minha. Querido, comece contando suas pequenas experiências. Mas para que isso aconteça na vida das pessoas, precisa começar em você. E é interessante que, para concluirmos, que a Bíblia fala algumas vezes, e sempre que fala de Mefibosete, mas sempre que fala dele, fala Mefibosete que era aleijado, Mefibosete que era coxo. Mas é interessante que a Bíblia não fala dessa maneira por causa do preconceito. Fala porque Mefibosete se via dessa maneira. Mefibosete, ele já tinha engendrado isso na alma dele. Segundo Samuel 9:8, a Bíblia diz assim: olha como Mefibosete se sentia depois de 16 anos, né? Sofrendo. Olha qual era o sentimento da alma de Mefibosete. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha como ele se via. Olha qual era o sentimento, o que tinha ali na alma desse menino, desse jovem então. Na cultura judaica, considerar-se um cão morto era a pior condição do ser humano. Mefibosete, aos 21 anos, ele se via na pior condição que um ser humano pode estar. Tanto que são as palavras dele para Davi, foi ele que falou assim dele. Imagina aqui. Você consegue imaginar um jovem de 21 anos se vendo como a pior pessoa do universo? Mas a questão, o ponto aqui, não importava como Mefibosete se via, porque a diferença fez em como Davi o enxergou. E da mesma maneira eu quero te dizer que não importa como você se vê no dia de hoje, porque Deus, ele não desistiu de você. Deus, ele não se esqueceu de você. Você pode não pensar tão bem a seu respeito, mas Deus ainda persevera e acredita em você. Sabe, o que pode te derrubar não é como as pessoas te veem, mas é como você se enxerga. Diga assim: o que pode me derrubar, O que pode me derrubar não é não é o que as pessoas veem, mas é como eu me vejo. como eu me vejo. Não existe nada mais forte na sua vida do que como você se vê. Agora existe uma vaidade aqui que hoje em dia é muito comum. Se você é uma pessoa que precisa de elogios, o dia que alguém falar mal de você, a casa cai e você entra em crise. Mas tem outro detalhe também: se os elogios não te levantam, as palavras contrárias também não te derrubam. Mas olha como estava nesse momento o sentimento de Mefibosete. Mefibosete era um príncipe, mas ele se via como nada. E eu não sei o que você tem pensado ao seu respeito, mas eu quero te dizer que assim como Davi
olhou Mefibosete como um príncipe. Eu quero te dizer que você é príncipe de Deus, você é princesa de Deus. É assim que o Rei Jesus te vê nesta noite. O Rei te vê como príncipe, o Rei te vê como princesa, e não permita que ninguém fale diferente disso. Porque quando todos se esqueceram de Mefibosete, Deus levantou Davi para se lembrar dele. E ainda que todos tenham se esquecido de você, o nosso Deus jamais nos esqueceu de nós. Porque Deus, quando olha para você, Ele lembra do filho dele. Ele não te vê como você é, mas Ele vê você da maneira que Ele te criou. Quando Deus olha para você, Ele vê o Filho Jesus. Quando Ele olha para você, Ele vê imagem e semelhança dEle, porque foi Ele quem te criou. E como Ele te vê como vencedor, Ele te vê como conquistador, Ele te vê como abençoado, porque Deus se lembra de você, porque existiu uma aliança que foi feita na cruz do Calvário. Deus nunca se esqueceu de você. Assim como Deus mandou buscar aquele jovem no deserto, Deus se lembra de você e manda te buscar aonde você estiver, para que esteja na presença dEle, porque você é escolhido de Deus, você é filho por adoção, você é geração santa, você é sacerdócio real, você é propriedade exclusiva do Senhor. Você é propriedade exclusiva do Senhor. E é assim que Ele te vê, um príncipe e uma princesa de Deus. Não importa o que te dizem, a palavra final vem da boca de Deus. Você, homem, diga: eu sou príncipe do Senhor. Mulheres, diga: eu sou princesa do Senhor. Você crê nisso? É assim que você se vê? Feche seus olhos, querido. Em que condição você veio aqui na noite de hoje? Você tem convicção de quem você é em Deus? Amado, o sofrimento tentou roubar Mefibosete, as mazelas da vida. Uma criança que aos 5 anos de idade, órfã, aos 5 anos de idade foi tirada do trono para a escassez. Aos 5 anos de idade, de uma pessoa de movimentos normais, se tornou um aleijado. 16 anos se passaram e ele se via como a pior escolha da humanidade. Até que um dia Deus levanta um rei que se lembra desse menino, nesse momento se lembra desse jovem, traz ele para dentro do palácio, olha nos olhos dele e fala: você é príncipe, porque você é filho do rei. Oh, aleluia! E Deus mudou a condição desse jovem, porque o rei não se esqueceu dele. E de igual maneira eu quero te dizer que Deus muda a sua condição nesta noite, porque Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. O que as pessoas têm dito a seu respeito? Ah, isso é só fogo de palha. Você está indo para a igreja, mas eu te conheço, isso vai passar. Ah, você não vai conseguir, não. Você vem de família pobre, você não vai prosperar nunca. Põe o pé no chão, acorda para a vida. Não, você não se preparou para a vida, você nunca vai crescer. Está indo o que fazer na igreja? Isso vai passar. Você está tentando tanto nessa profissão, por quê? Você não nasceu para isso não. Você não nasceu para empreender. Você nasceu para ser empregado. Se alguém se encontra nessa condição, eu gostaria de chamar aqui à frente, eu quero orar por você. Se as pessoas têm duvidado de quem você é em Deus, eu gostaria de te chamar aqui porque eu quero orar por você. Porque ainda podem todos duvidar, todos lançarem sementes que te roubam. Deus não se esqueceu de você.